Então, gente, bom dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Nossa última aula foi Introdução ao Metabolismo. Então, na Introdução ao Metabolismo, a gente falou um pouco da molécula de ATP, das reações que são endorgânicas e exorgânicas, e como é que acontece. Eu deixei um pouco um quadro, lá um fluxograma, falando das principais vias metabólicas, e introduzir um pouco da questão do metabolismo, para que serve, qual é a função no nosso organismo, na nossa fisiologia. Hoje a gente vai começar realmente a destrinchar um pouco dessas vias metabólicas. E a primeira que a gente estuda é a glicólise e, consequentemente, a formação da acetilcoenzima A. Tá? Agora a gente vai falar, realmente vai começar as vias metabólicas, a regulação dessas vias metabólicas, e eu vou explicar por que a gente começa com essa via metabólica, tá bom? Espero que vocês façam um bom proveito da aula, tá bom? Que vocês tenham bons estudos, e qualquer dúvida, qualquer questionamento e contribuição podem ser enviadas para o meu e-mail ou ainda no mural do Google Classroom, ok? Então vamos lá. A glicose ela é quantitativamente o principal substrato oxidável para a maioria dos organismos. A oxidação completa da glicose a dióxido de carbono e água ocorre com uma variação de energia livre padrão de menos 2.840 kJ por mol. Para algumas células e órgãos, como hemácias e o cérebro, a glicose ela é imprescindível por ser o único substrato a partir da qual podem sintetizar ATP. Então, a gente precisa questionar por que a glicose. Por que a glicose é a principal fonte de energia? Algumas teorias evolutivas falam que quando os organismos passaram por aquele processo evolutivo, já havia uma abundância de glicose, por isso foi uma questão realmente evolutiva da escolha, por assim dizer, da molécula de glicose por ser um substrato para o metabolismo oxidativo. Então, aqueles organismos aeróbicos começaram a utilizar a glicose por ser abundante ali no meio, e isso foi se perpetuando devido aos processos evolutivos. Outra coisa importante ressaltar é que a glicose é uma molécula estável. Tá? Então, ela tem uma certa estabilidade, mas ela também tem fontes de ligação ali importantes que podem, por exemplo, ser fosforiladas, Para algumas células e órgãos, como está aqui nesse terceiro quadro, ele é um único substrato. Então, por exemplo, o cérebro, como eu costumo sempre falar, ele é muito sensível às concentrações de glicose no sangue. Então, o nosso organismo ele precisa a todo momento manter suas vias metabólicas e fisiológicas de forma a manter essa concentração de glicose constante para que nem seja muito elevada, porque aí nós vamos ter danos, porque a gente já estudou que os açúcares e a glicose está incluída, ela é um importante agente redutor, então ela liga-se de forma irreversível a algumas proteínas, isso pode causar alguns danos. Em excesso ainda, ela pode atrapalhar ou perturbar a osmolaridade do sangue. Não é isso que a gente quer, não só do sangue, mas do interior da célula. Então, a gente precisa manter uma concentração basal, uma concentração ali, de certa forma, constante. É lógico que isso vai variar conforme as necessidades fisiológicas e também durante o dia, no estado alimentado, no estado em jejum. Mas para que as células sejam capazes de gerar ATP e assim, a gente viu que o ATP é a molécula energética da célula, é a moeda energética. Então, e com ATP, formar-se, se dividir, reproduzir-se, transcrever, então fazer síntese proteica, entre outros processos bioquímicos e metabólicos, tá? Então, a glicose e outra. A glicose, dentre os monossacarídeos, as hexoses, de uma maneira geral, ela é o que tem menor ação redutora. Então, dessa forma, por exemplo, a galactose, a frutose, elas são transformadas em glicose porque o excesso desses outros monossacarídeos são mais ainda redutores, então podem aí ter um maior potencial de ligar-se irreversivelmente a outras proteínas, causando alguns danos, tá? Então, o que significa glicólise? Glicólise vem do grego glix, que significa açúcar ou doce, e lisis, quebra. Então, glicólise significa realmente a ruptura da molécula de glicose.
né? Então é a quebra da molécula de glicose. Então a glicose a gente sabe que é uma hexose, então tem 6 carbonos, e isso vai gerar um produto que é o piruvato. Então uma molécula de glicose vai gerar 2 moléculas de piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos. Além do que vai gerar também vai conservar aqui o ATP. Então a glicólise ela é uma série de reações, então uma sequência de reações enzimáticas, então catalisadas por enzimas, que vai gerar, né, que vai partir, que vai lisar a glicose e vai conservar o ATP e o NADH para as demais reações metabólicas. A glicólise ela foi a primeira via metabólica a ser elucidada e provavelmente seja mais bem entendida. E ela ocorre em 2 fases. Então, por isso que a gente estuda primeiro a glicólise, porque ela foi a primeira que foi elucidada, então ela está aqui presente em todos os organismos aeróbicos e também anaeróbicos, que usam aí a glicose, né, que são os organos lá que a gente usa através de a energia através de um composto químico à base de carbono. Primeiro, então a gente tem que começar realmente do início. Então a gente ingere, né, na nossa dieta um carboidrato complexo, um polissacarídeo, que são os principais, é o amido, mas também o glicogênio. Então aqui está uma molécula de amido, advinda aqui da dieta, e quando esse amido chega, né, no nosso trato gastrointestinal, ele é processado, então ele é hidrolisado pela amilase, tanto a amilase salivar, que é aquela produzida pelas glândulas salivares, quanto que é a principal, também a amilase pancreática. Então, no duodeno, né, vai ter aqui a secreção do suco pancreático, né, a liberação dessa enzima. Essa enzima vai quebrar essas moléculas, né, de amido. Então, isso aqui é uma molécula de amido, vai quebrar essas ligações glicosídicas, né, essas ligações alfa-4 glicosídicas, e em moléculas menores. Então, pode quebrar isso em alguns oligosacarídeos, também em alguns disacarídeos, como a maltose e uma treose, que é a maltotreose. Então, a maltotreose vai sofrer a ação enzimática da glicosidase, enquanto a maltose vai sofrer a reação enzimática da maltase. Isso vai gerar a famosa molécula aqui de glicose. Tá? A lactose, que é um disacarídeo, vai sofrer reação enzimática da lactase, enquanto a frutose da frutase e assim por diante. Okay? As ligações alfa-1,6, que é onde ocorre aqui a ramificação do amido, vai ser quebrado, vai ser hidrolisado pela oligo-1,6 glicosidase. Em suma, o que vai ser liberado na luz do intestino é a molécula de glicose livre. Essa molécula de glicose livre vai ser absorvida por um facilitador de transporte ali presente na membrana do enterócito. Então, a gente estudou, né, alguns facilitadores de transporte quando estudamos membranas e também transporte através da membrana. Então, essa glicose vai ser absorvida pelos enterócitos, vai cair na corrente plasmática, né? Então, tem capilares perfundindo ali aqueles heterócitos, daquela luz do intestino, absorvendo essa glicose, vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Isso vai gerar a ação do principal hormônio, que é o hormônio que é a insulina. Tá? E aí essa glicose vai ser amplamente distribuída aí pelo organismo, então nos tecidos alvos, vai ser esses hormônios regulatórios e contrarregulatórios vão agir para manter então essa concentração de glicose dentro do patamar basal. Então, o excesso de glicose ele vai ser armazenado principalmente no fígado sob a forma de glicogênio e também no músculo esquelético, também na forma de glicogênio, mas principalmente no fígado. Porque o excesso de glicose, como a gente já falou, é um agente redutor, então ele pode ligar-se irreversivelmente a algumas proteínas, por exemplo, na hemoglobina, formando a hemoglobina glicada, mas outras proteínas da matriz extracelular, e aí pode causar alguns danos microvasculares, então algumas consequências, por exemplo, do diabetes. E a falta, né, a diminuição da glicose no sangue pode causar também alguns sinais neurológicos, né, visto que o cérebro ele é extremamente sensível, ele não consegue processar outras fontes de energia que não a glicose
e em menor escala, em menor proporção, alguns corpos cetônicos. Fora isso, os eritrócitos, né, os nossos glóbulos vermelhos ou hemácias, também utilizam basicamente a glicose, porque eles não têm, né, não tem mitocôndria, não tem núcleo, não tem um componente enzimático, metabólico muito variado como as outras células. Então ele precisa basicamente de glicose para gerar ATP e manter ali as suas funções bioquímicas funcionando. Mas como que a glicose entra nas células? Através da ligação dos transportadores. Então aqui tem um exemplo do GLUT4, que ele é insulino dependente. Então a insulina ela liga-se ao receptor, então quando há aumento da glicose no meio, né, a glicose plasmática aumenta, o pâncreas, né, as células beta pancreáticas liberam o hormônio insulina, que é um peptídeo, hormônio peptídico. O hormônio, né, liga-se ao seu receptor de membrana, então ele não passa, ele apenas liga-se ao seu receptor. Esse receptor está acoplado aqui a algumas enzimas e também alguns sinalizadores intracelulares que vão aumentar a deslocação do GLUT4 que está no citosol para a membrana plasmática. Então, está preparada aqui algumas vesículas de GLUT4 no interior dessa célula, mas na da insulina, essas vesículas elas vão para a membrana citoplasmática. E aí tem um livre transporte, o transporte facilitado da glicose que está no meio extracelular para a glicose intracelular. E a partir de então, a glicose ela vai sofrer a via glicolítica e outras, né, vias metabólicas, que a gente sabe que a glicose ela é uma molécula que perturba a pressão. Então, ela não pode ficar livremente em concentrações no interior da célula, porque isso vai perturbar. Ela é um soluto que perturba a pressão osmótica, essa molécula pode sofrer danos com o excesso de glicose. Ela vai ou processar essa molécula de glicose ou vai sintetizar glicogênio. E aí tem outra via metabólica que é a glicogênese. Não, a glicogênese não necessariamente é o contrário da glicose, a gente vai estudar ela no próximo conteúdo, mas ela é uma síntese de moléculas de glicose. Enquanto a glicose é a quebra da glicose, das moléculas de glicose. Aqui é a mesma figura da parte, um pouquinho mais explicadinho aqui para, né, para vocês verem aqui como que acontece essa sinalização da insulina, né, com o seu receptor, e aqui mostrando a translocação da vesícula que é repleta de 4 para a membrana citoplasmática, sendo a entrada da glicose no meio intracelular. Os glúteos já viu que são facilitadores de transporte, é uma superfície, existem vários, né? Aqui está só até o GLUT5, nós temos uma variedade de até mais de 10 glúteos já foram identificados. Eles têm um KM aqui específico para cada glúteo, para cada proteína. Esse KM é muito semelhante àquele, né, àquela constante de Michaelis-Menten das enzimas. Então, esse KM é em milimolar. O que significa isso? Por exemplo, o GLUT1 tem um KM aqui de 1. Na verdade, esse KM também pode ser falado de KT, tá? Que é a constante de transporte. Ele tem um KM aqui de 1 milimol. Significa que em uma ação de 1 milimol de glicose, a saturação de até metade desses GLUT1. Então, ele tem aqui um baixo KM. Ele precisa de pouquíssimas concentrações de glicose para se saturar. O GLUT1, ao contrário, ele tem um elevado KM. Por isso que ele tem uma baixa afinidade com a glicose, tá? Esse GLUT1, 2 e 3, eles são insulino-dependentes, enquanto que o GLUT4 aqui no fígado, esquelético, também no tecido adiposo, no coração, é uma insulino-dependente, tá? Então, aqui tem alguns comentários, aqui só para vocês verem o tanto de glicose que satura metade dos transportadores, tá bom? Aqui é a localização de cada um deles. E o que acontece após a entrada da glicose? Então, a glicose ela é fundamental para vários processos bioquímicos e metabólicos. Então, ela pode ser transformada em glicogênio, como a gente já falou, é a glicogênese. Nas células vegetais, ela vai ser
o número para a formação do amido, da sacarose. Então, ela vai ser armazenada, né, na forma desses oligosacarídeos e polissacarídeos. Vai ser oxidada, que aqui é o nosso interesse dessa aula, formando o piruvato. Ela vai entrar na fosfato, formando a ribose 5-fosfato, é um conteúdo para outra aula, tá? E aqui também vai entrar em algumas vias metabólicas para a síntese de polímeros estruturais, que não nos interessa muito. Mas a glicose ela também participa da matriz extracelular e na composição de polissacarídeos da parede celular. Isso aqui é muito importante para bactérias, para fungos, né, que tem aquela parede, aquelas glicanas de revestimento, né, ali além da membrana citoplasmática, da parede celular. Então, tem essa importância, sem falar que nós temos sacarídeos aqui envolvidos na membrana citoplasmática. E aí, a glicólise propriamente dita. A glicólise ela é dividida em duas fases. A primeira fase, que é chamada fase de preparação, ela é uma fase que basicamente se concentra na formação do gliceraldeído 3-fosfato e da dihidroxiacetona fosfato. Essa fase ela é basicamente a quebra da glicose, né, de um composto aqui que tem 6 moléculas de carbono em moléculas de 3 carbonos. Então, essa é a fase preparatória. Esse asterisco significa que é um ponto de regulação importante. Então, aqui nós temos um ponto de regulação, o primeiro ponto de regulação importante, que a gente vai estudar mais para frente, perdão. Ela é também chamada de fase de retenção ou de preparação. Então, vamos lá, a glicose entrou na célula, então está aqui glicose na sua forma cíclica. A gente já viu que os monossacarídeos, as hexoses e as pentoses, elas tendem, né, em soluções aquosas a formar a sua forma cíclica. Então, aqui está a glicose na sua forma cíclica. Ela sofre a ação da primeira enzima, que é a hexoquinase ou hexocinase. É importante a gente conhecer as terminologias dessas enzimas, porque vai nos dar pistas da função do que ela faz. As quinases são enzimas que catalisam a transição de um grupo fosforila do ATP a um aceptor. O que acontece? A hexoquinase é hexo, vem de 6, e é uma quinase. Então, vocês veem que ela retira um grupo fosforila da molécula de ATP e adiciona a molécula de glicose. Então, nada mais é que ela tirou aqui essa hidroxila, né? Dessa hidroxila ela tirou um hidrogênio e adicionou a essa, formando uma fosfodiéster. Perdão, nem fosfodiéster não. Formando aqui essa conjugação do fosforila com esse oxigênio. Formando, então, o primeiro composto, que é a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato é um substrato específico da glicólise. A gente vai ver que ela entra em várias outras vias metabólicas. A segunda reação é a fosfohexose isomerase. Nada mais é que uma isomerização dessa molécula de glicose. Percebam que aqui nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Formando a frutose 6-fosfato, a gente permanece ainda com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma número de carbonos, o mesmo número de oxigênios, também o mesmo número de hidrogênio e um grupamento fosfato. O que mudou é que agora nós temos um outro anel. Ainda a posição aqui desses carbonos foi modificada, né? Então, houve uma isomerização. A partir de agora, tem a segunda reação preparativa, que é aqui catalisada, né, pela fosfofrutoquinase 1.
A fosfofrutoquinase 1 também é uma quinase, então ela vai adicionar um segundo grupo fosforila a essa molécula. Então vocês percebam que agora ficou uma hidroxila mais livre nessa frutose 6-fosfato, então ela aqui tem um alto poder energético, então tem elétrons aqui, tem nuvens eletrônicas importantes, que reage com esse grupo fosforila, então essa fosfofrutoquinase vai adicionar o segundo grupo fosforila aqui. Entenderam? Então aqui vai formar o primeiro substrato que é de extrema importância para essa via, que é a frutose 1,6-bifosfato. Essa fosfofrutoquinase 1 também é um importante local de regulação enzimática dessa via. Então vocês percebem que até então não houve clivagem da molécula de carbono aqui desse carboidrato, tá? Ainda permanece na sua forma cíclica normal, ainda com 6 carbonos. 1, 2, 4, 5, 6 carbonos. Até que nós temos a ação da aldolase. Então, agora sim a gente vai clivar isso em 2 moléculas de 3 carbono cada, formando então o gliceraldeído 3-fosfato, que é uma função aldeído, e o dihidroxiacetano fosfato, que é uma cetona. Esses compostos também sofrem isomerização pelo tio-C-fosfato isomerase, então interconvertendo um ao outro. Aí aqui a gente já tem em 3 moléculas de carbono, no composto com 3 moléculas de carbono, 1, 2, 3. Aqui também 1, 2 e 3 carbonos. Então a glicose, que tinha 6 carbonos, foi degradada em 2 moléculas de glicose. A segunda fase da glicólise vai ser justamente aqui esse processamento desses 2 intermediários. O que acontece? A gente viu no slide anterior, então aqui, a cetona, ela não é interessante para a via metabólica. O que é interessante é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, por isso, há essa isomerização para formar, vai favorecer, então, essa enzima isomerase vai favorecer a formação do gliceraldeído 3-fosfato. Então, vocês percebem que já tem aqui um 2zinho na frente, tá? Porque a acetona lá formada vai se converter em gliceraldeído 3-fosfato. Agora sim, a gente vai ter a via metabólica vai prosseguir, tá? Então, o que acontece? Nós temos, percebam, aqui a gente não tem molécula de ATP. A gente não tem uma quinase, a gente tem ao contrário aqui, a gente tem que é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. O que essa molécula vai fazer? Ela vai trazer esse fosfato inorgânico. Para quem não sabe, o fosfato inorgânico, ele é esse componente aqui, ele é um fosfato. Esse é o fosfato inorgânico, vocês me desculpem aqui o mau jeito. Então esse, gente, como tá péssimo, né? Mas é só para ilustrar para vocês. Esse aqui é o fosfato inorgânico. Então ele não vai ser transferido de uma molécula de ATP, que normalmente é o que acontece nas reações vias metabólicas. E daí só que ele tem um aceptor aqui, que é o NAD, uma coenzima que é o NAD. Então precisa entrar 2 fosfato inorgânico, 2 moléculas de NAD. Por quê? Porque a gente tem 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Percebam? Formando então um intermediário, intermediários, né, chamado 1,3-bifosfoglicerato. Esse 1,3-bifosfato-glicerato, ele tem 2 fosfatos. Um aqui nesse ligado a essa carboxila, que era uma carboxila, né, agora é um grupo acetil, e o outro normal, onde já estava.
Agora a gente tem a primeira reação formadora de ATP. Vocês viram que na reação, na fase de preparamento, a gente consumiu 2 moléculas de ATP. Olha como entraram 2 moléculas de ATP. Entrou uma aqui na hexoquinase e entrou na fosfofrutoquinase, adicionando, então, consumindo 2 moléculas de ATP e adicionando 2 moléculas de fosforila a esses compostos. De pagamento, o nome já diz, pagamento, ele vai pagar essas 2 moléculas de ATP. Tá? Então, ele vai formar essas moléculas de ATP aqui. Tá bom? Então, lá vai. O gliceraldeído, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenado vai transformar esse gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Esse 1,3-bifosfoglicerato vai, então, receber a ação catalítica da fosfoglicerato quinase, adicionando aqui, quebrando, na verdade, ele vai retirar, a quinase ela também tem esse poder de retirar o fosfato. Então, aqui eu tinha 2 moléculas de ATP, aceptora de fosforila, gerando 2 moléculas de ATP, formando, então, o composto 3-fosfoglicerato. Tá? O 3-fosfoglicerato vai receber, vai ter uma isomerização. Vocês percebem que não há diferença ao número de carbonos e de componentes, é apenas uma isomerização. Tá? Tirando aqui essa hidroxila. Na verdade, teve a tirada de uma molécula de água. Saiu aqui uma molécula de água. Tá? Transformando isso em fosfoenol piruvato, que tem acetil aqui livre. Então, esse acetil ele é extremamente reativo por causa desses elétrons livres nesse acetil aqui, desse oxigênio, e vai sofrer a ação da piruvato quinase. A piruvato quinase é outra fonte, né, uma enzima que também sofre regulação. Aqui vai acontecer a segunda reação formadora de ATP. Essa piruvato quinase vai retirar esse grupamento fosfato dessa molécula, formando, então, finalmente a molécula de piruvato. Então, a molécula de piruvato ela tem 3 carbonos, tem esse grupamento acetil livre, certo? Esse acetal, e tem ainda essa cetona aqui nesse carbono. Então, é um composto extremamente reativo. Tá? E lembrem que são 2 moléculas, devido são 2 gliceraldeído 3-fosfato, então formando 2 fosfato. Aqui teve um saldo de ATP. Se aqui eu tive consumo, aqui eu tive a formação de 4 ATPs, 2 aqui e 2 aqui. Então ficou um saldo de 2 ATPs. Então eu formei na glicólise, então essa é a glicólise. É muito simples, né? Não é tão complexa assim. Então, 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP. Por que fase de pagamento? Justamente por isso, porque você consumiu 2 ATPs na fase anterior e nessa fase agora você está pagando esse ATP. E ela é conservadora. Depois a gente vai estudar do NADH, tá bom? Então, a glicólise é uma oxidação, uma reação, né? São diversas reações enzimáticas que culminam na formação do piruvato através da oxidação da glicose. Então, tem algumas observações importantes. Primeiramente, há uma dupla fosforilação da glicose, a custo de 2 moléculas de ATP, formando outra hexose, a frutose, né? Que é a frutose 6-fosfato. Depois, eu clivo essa frutose 6-fosfato para formar 2 trioses fosforiladas, que são interconvertíveis, que são aquela cetona e o gliceraldeído. Novamente eu vou oxidar e novamente eu vou fosforilar, mas dessa vez com fosfato inorgânico para formar 2 moléculas de um intermediário bifosforilado. Depois eu vou transferir os grupamentos fosfato desse intermediário para o 4-DP, formando 4 ATPs e 2 piruvatos, mas lembrando que há um consumo de 2 ATPs, tá? Então, uma glicose que tinha 6 carbonos formou 2 piruvatos com 3 carbonos.
Algumas observações importantes na fase 1. Nenhum ATP é produzido nessa fase. A estratégia é reter a glicose na célula e formar um composto que pode ser prontamente clivado em unidades de 3 carbonos. Por quê? A glicose ela é reativa e redutora. Então, eu preciso formar um intermediário que seja capaz de seguir essa via glicolítica. Se essa glicose ficar livre, ela vai perturbar, né, em grandes concentrações, ela vai perturbar a osmolaridade da célula, formando, né, tendo prejuízo. Tá? Então, quais são esses esses compostos intermediários? É o hidroxiacetona fosfato, DHP, e o gliceraldeído 3-fosfato, que é o GAP. O GAP é que vai ser o grande intermediário para a segunda etapa da glicólise. Lembrando, isso aqui é só para a gente relembrar com um pouquinho mais de detalhe. Então, essa etapa ela acaba aqui. Então, o GAP, que é o gliceraldeído 3-fosfato, é que segue a via glicolítica. A hidroxiacetona fosfato, DH, não segue a via glicolítica. Por isso que há uma enzima para interconverter eles dois, que é a triose fosfato isomerase. Ok? Na segunda fase, a gente também tem algumas observações importantes, que é o 1,3-bifosforilato é uma molécula de energia com maior potencial de transferência de fosforilina do que o ATP. Então, ela é mais energética do que o próprio ATP. Dessa forma, né, o 1,3-bifosfoglicerato ele pode ser utilizado para promover a síntese do ATP do ADP. Então, o adenosina difosfato eu vou retirar do 1,3-bifosfoglicerato, até porque ele tem ela tem duas moléculas, né? Duas fosforilas. Ela tem uma fosforila aqui, que é extremamente reativa, porque essa fosforila ela é menos reativa que essa, porque essa fosforila ela está ligada num grupo acetil. Então, tem muita reserva de energia nessa ligação. A ruptura dessa ligação gera muita energia. Então, por isso que ele é extremamente reativo. Então, eu vou ter um aceptor de grupo fosforila, que é o ADP, adenosina difosfato, esse nucleotídeo. E aqui eu vou ter a formação do 3-fosfoglicerato com mais uma molécula de ATP. Esse fósforo vai se transformar em um outro intermediário. A partir do momento que você tira aqui, você forma, né, vai formar em outras vias, né, o PEP, o fosfenolpiruvato, que também vai ter um fosfato aqui reativo, né? Esse fosfato reativo vai gerar outra molécula de ATP, gerando o piruvato finalmente, tá? Então, aqui outras observações importantes. Aqui, duas moléculas de ATP sendo geradas, até porque aqui é duas vezes, né? São duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? Essas são as reações enzimáticas, né? Das reações da glicólise. Então, são 10. É uma reação, é uma via de 10 reações, mas de forma resumida, ela pode ser escrita nessa aqui que está aqui destacada com vermelho. Então, você tem uma molécula de glicose, a gente precisou de 2 fosfatos inorgânicos, 2 moléculas de ADP, 2 moléculas de NAD, formando 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, 2 prótons livres aqui de hidrogênio e 2 moléculas de água. Lembrando que essas etapas estão divididas em 2 fases, né? Onde que está essas 2 fases? Aqui, né? Hidroxiacetona, fosfato e gliceraldeído trifosfato. O gliceraldeído trifosfato é que segue aqui a reação, a via metabólica, tá? Para culminar na geração do piruvato. Rodrigo, mas por que é importante a geração do piruvato? A gente vai ver agora, tá? Mas antes disso, a gente tem que dar outra informação importante, é que o NAD+, ele é regenerado, é um aceptor de elétron, NAD+, tá? Ele é regenerado no metabolismo do piruvato, porque essa ela tem pouco, ela tem uma quantidade limitada e a gente tem que lembrar que isso é derivado da niacina, então a importância das vitaminas no metabolismo
Está aqui uma delas, né? Então, ele é regenerado, né, na glicólise ocorrer, ele precisa ser regenerado. Ele, tá aqui a regeneração dele. Ele entra aqui o NAD+, gera NADH aqui na conversão aqui na metabolização do gliceraldeído fosfato. E aqui na interconversão do piruvato a lactato. Por que que a formação é importante a partir justamente preservar esse NAD+. Eu não tenho muita capacidade de sintetizar ele. E ele é um cofator enzimático importante para essa via. Então, ela é preservada. Então, o piruvato, no fim das contas, termina em lactato. Uma das vias, isso aqui, formando lactato. O ácido lático é um produto aí do metabolismo celular. Então, as enzimas, por exemplo, elas culminam basicamente aqui na formação do lactato. Ah, Rodrigo, mas outros sacarídeos podem entrar na via glicolítica? Certamente. Muito certamente, né? Então, aqui a lactose age, né, através, sofre hidrólise da lactase, formando D-lactose, tá? A D-lactose, ela sofre a ação da UDP-galactose, formando, perdão, UDP-galactose, formando UDP-glicose. A glicose é um fosfato e vai entrar de novo na via glicolítica. Sem falar que a lactose também gera glicose. Trealose sofre hidrólise da trealase, gerando glicose. Sacarose gera o quê? Glicose, mas gera também frutose. A frutose sofre também, percebe? Enzima, olha só, é exoquinase, né? Então a frutose de cara ela entra aqui para via glicolítica na frutose 6-fosfato. A manose também, que é outra exose, também sofre reação aqui, né, da exoquinase, gera um intermediário chamado manose 6-fosfato. Então vocês percebam que sempre há adição de um fosfato nesses monossacarídeos, tá? E aí, no fim das contas, vai entrar na via glicolítica do mesmo jeito, tá bom? Sem falar que a frutose diretamente ela pode sofrer reação da exoquinase, ser substrato da exoquinase, assim como ela pode ser substrato da frutoquinase. A frutoquinase gera frutose 1-fosfato, que também é a mesma coisa, gente. Gera aldeído e de hidroxiacetona fosfato, que no fim das contas gera gliceraldeído 3-fosfato. A essa frutose 1-fosfato aldolase, essa frutosoquinase, esse complexo enzimático, ele é um importante regulatório também dessa via glicolítica, tá bom? E, Rodrigo, quais então vai ser os destinos catabólicos possíveis do piruvato, que é formado na glicólise? A glicólise, ela culmina, gente, ela termina na formação do piruvato. O que segue adiante vai depender da célula, das condições, tá, dessas células, das condições fisiológicas em que estão ali essas células. Por exemplo, se essas células estão sob hipóxia ou em condições anaeróbias, o que significa? Se eu tenho uma célula que está em hipóxia, digamos um tecido que teve estenose, né, que você aqui interrompeu o fluxo sanguíneo daquele membro, daquele órgão. Essas células não vão fazer o metabolismo oxidativo, porque eu não vou ter oxigênio disponível. Pensa bem, se eu interrompo o fluxo sanguíneo, eu interrompo o transporte de oxigênio, de sangue rico em oxigênio para essas células. Essas células vão entrar em sofrimento, por quê? Mas elas vão continuar funcionando, porque elas vão gerar o quê? Lactato, que é a fermentação láctea, né? E outras células anaeróbicas que sobrevivem em ambiente que não tem oxigênio, aerobiose, formando lactato. Nós não fazemos aqui fermentação alcoólica. As fazem. Alguns já é descrito na literatura que alguns indivíduos têm algumas doenças metabólicas que ele produz álcool,
né? Isso já é descrito na literatura, é muito raro, mas acontece. Mas aqui é a fermentação alcoólica aqui que a gente gosta, né? Que é da levedura do malte, né? Da cevada, a famosa cerveja e outras bebidas fermentadas, né? Então vai gerar duas moléculas duas de CO2 aqui. Então é a fermentação láctea. O que de fato vai nos interessar, perdão, gente, aqui para eu ter avançado e depois passar. O que vai nos interessar de fato é essa via reta aqui, ó. É a geração da acetilcoenzima A a partir do piruvato. Porque a acetilcoenzima A, ela é uma molécula versátil, ela pode gerar, ela entra no ciclo do ácido cítrico, que é outra via metabólica que vai estudar. Então ela entra na respiração celular, ela pode ser um precursor da formação dos ácidos graxos, então por isso que todo o nosso excesso de glicose, a gente em glicogênio, sim, mas a gente por isso que a gente engorda se comer muito carboidrato, porque o excesso de glicose gera muita acetilcoenzima A e ela precisa ser armazenada de alguma forma. Então o que vai acontecer? Essa acetilcoenzima A vai servir de substrato para a formação de ácidos graxos. Ácidos graxos vai formar o que? Triacilglicerol ou triglicerídeos, que no tecido adiposo vão ser armazenados na forma de gorduras, tá? Então aqui segue o ciclo do ácido cítrico, formando 4 moléculas de dióxido de carbono, 4 moléculas de água. Então isso só acontece em células animais, em vegetais e muitas células, né, de muitos micro-organismos aeróbicos, tá? Além do que o piruvato também serve como precursor de outras reações anabólicas que também a gente vai estudar mais à frente. Então aqui são os caminhos do piruvato, né? Então a fermentação alcoólica, como a gente falou, a fermentação láctea, aqui formando lactato. Então o lactato, quando a gente for estudar em bioquímica clínica, o lactato é um marcador de lesão, de sofrimento celular. Quando a gente tem hipóxia, a liberação de lactato, porque a célula sofrimento não consegue fazer o metabolismo oxidativo correto, a oxidação completa, aí ela vai gerar ácido lático. Também gera muito ácido lático, né, lactato, na muscular, em exercícios intensos. Então, quando você tem uma intensidade, né, de exercício, né, do músculo esquelético ali ampla, né, em atividade muito intensa ali, gerando muito lactato, muitas das vezes você não vai conseguir processar isso, oxidar isso completamente. Então a célula vai desviar para lactato. Então isso vai causar, por exemplo, as câimbras, né? É um dos exemplos, tá bom? Do que pode acontecer de forma ali fisiológica, né? É um processo transitório. Então, aqui é um pouco da glicólise anaeróbica. Então, aqui é a via glicolítica normal, formando a molécula de piruvato. No citosol, vai ter a ação da lactato desidrogenase. Então, a gente viu em a lactato desidrogenase, ela está amplamente distribuída e ela tem várias isoformas, LH1, LLH, LLHH, LHLH, tem várias isoformas de lactato, acho que 6 isoformas, não estou lembrado. Tudo para gerar aqui o lactato. Então essa interconversão importante, muito presente nos eritrócitos, lactato desidrogenase formando lactato a partir de piruvato, tá bom? E aqui, por que é importante eu gerar o lactato? Porque eu preciso conservar também esse NAD aqui, olha só. Esse NAD também formado aqui, gerado pela essa lactato desidrogenase, ele volta novamente lá pro... Lembra o que eu mostrei até no slide anterior? Aqui está um pouquinho exemplificado porque que ela preserva o NAD. Tá? Porque ele é um aceptor de elétron aqui, gente, ó. Ele é uma, né? Então eu preciso que ele é consumido, gera o NAD+, e ele entra aqui para a formação do 1,3 de fosfoglicerato, tá bom? Aqui é um pouquinho, né, algumas essa que eu já comentei, né, e outras leveduras, piruvato, etanol, que isso é importante
processos biotecnológicos, né, na fermentação, na fabricação de bebidas fermentadas e na fermentação para a produção aqui da panificação, né, na formação dos bolos, né. Então tá aqui o piruvato sofrendo a ação da piruvato descarboxilase, então você vai tirar esse grupamento carboxila, gerando o CO2, então esse CO2, né, que é esse gás, então ele vai vir justamente dessa molécula carboxila aqui, desse grupamento acetil do piruvato, tá? Sofre também aqui essa piruvato descarboxilase, ela tem que ter dois cofatores, o magnésio 2+, e a tiamina, o TPP, perdão. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa que eu tinha para falar, que esse magnésio ele pode ser ou manganês, tá? Porque ele é a hexoquinase, que é aquela primeira enzima, tá? Ela tem que ter um cofator de um íon metálico bivalente, que pode ser magnésio ou também manganês, né? A álcool desidrogenase, que vai pegar esse acetaldeído, transformar isso em etanol, que é a nossa bebidinha alcoólica na nossa sexta-feira. Bendito seja Deus pela piruvato descarboxilase e da álcool desidrogenase aí das leveduras, tá? Só para descontrair, tá, gente? Sei que aula assíncrona é meio chato, né? Mas a gente precisa dar uma descontraída, né? Então, aqui, como eu falei, o que nos interessa de fato é isso aqui, essa via central, tá? E essa acetilcoenzima A vai entrar em várias outras vias metabólicas, como eu já falei, tá? E a gente vai estudar essas vias posteriormente. Em condições aeróbicas, o primeiro passo para a oxidação total do piruvato é a sua conversão a acetilcoenzima A. Nas células eucarióticas, o piruvato é transportado do citosol para a mitocôndria. Então, aqui há uma diferença. Aquelas reações da via glicolítica acontecem no citosol, no citoplasma celular. Aí, esse piruvato ele vai ser levado para a mitocôndria, onde ele vai ser transformado em acetilcoenzima A, conectando a glicólise e o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo de Krebs vai ser, depois que a gente vai estudar, ele é acoplado à glicólise porque ele tem como aqui o precursor, o piruvato, tá bom? O piruvato origina acetilcoenzima por descarboxilação oxidativa, ao contrário lá da piruvato descarboxilase, não é uma descarboxilação oxidativa, através dessa reação aqui geral. Essa coenzima A, ela tem uma função, deixa eu só pescar aqui, sulfidrila. Há uma reação dessa sulfidrila, dessa coenzima A, com essa acila aqui, esse grupamento acila aqui. Tá? Então, formando a acetilcoenzima A, 2 e ainda NADH e gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, tá bom? Então, essa coenzima A tem esse grupo sulfidrila, ou tiol também, né? Pode ser falado tiol, reagindo com essa acila bem aqui. Tá bom? Ela é uma função carreadora de grupos acila, tá? A reação da formação da acetilcoenzima ocorre em etapas também sequenciais, então não acontece nessa etapa única, são etapas sequenciais, catalisado por um sistema multienzimático que a gente vai ver aqui à frente. Então, um sistema multienzimático significa que são várias enzimas, que uma delas é a piruvato desidrogenase, dihidrolipil transacetilase, dihidrolipoil desidrogenase e ainda vários cofatores. Muitos desses cofatores são derivados de vitaminas do complexo B, como a nicotinamina, adenina dinucleotídeo, a flavina, adenina dinucleotídeo e a tiamina pirofosfato, que é o TPP, que a gente até viu ali na fermentação alcoólica. Além do que, nós temos as coenzimas coenzima A e o lipoato, tá? Então, é um complexo, que é chamado complexo de piruvato desidrogenase. Então, aqui a gente tem a reação, nós temos um doador aqui da sulfidrila, do tiol, reagindo com esse acila, formando, então, a acetilcoenzima A. Então, perceba aqui que a coenzima A, ela ligou-se de forma covalente aqui, substituindo esse O2, tá bom? Esse grupo foi substituído, perdão.
ele foi substituído. Ficou esse grupamento aqui, né, essa cetona, essa carboxila foi gerando o CO2 e a acetilcoenzima ligou-se de forma covalente a esse carbono aqui. E essa aqui é a conversão, ela é multienzimática. O que que acontece? Nós temos o complexo dessas três enzimas. Uma delas está ligada aqui à enzima 3. Nós temos a enzima 2 que está com esse tiol aqui, esse grupo sulfidrila. E essa enzima 1 que está com o TPP, que é a tiamina pirofosfato. Então nós temos aqui o piruvato, que é o substrato, né, inicial dessa reação. Ele vai ser convertido através desse complexo aqui. Então vocês percebem que nessa reação, essa enzima há uma quebra aqui dessa ponte, dessa ligação de sulfeto aqui, desse anel de sulfeto. Então formando o que aqui uma sulfidrila, um tiol. Esse tiol, ele é muito reativo, tá bom? Então aqui vai ser, já teve a quebra, né? Então aqui já saiu o CO2. Tá? Na etapa 3, a coenzima A, ela entra e novamente aqui a acetilcoenzima A sai. Então, acaba aqui a formação da acetilcoenzima A. Só que esse FAD, esse NAD, eles precisam retornar. Então, as enzimas elas vão voltar ao seu estado natural. Então, vai ter aqui uma lipolisina aqui reduzida, aí vai ter, depois ela vai se oxidar. O FAD, que estava na forma FAD, ele vai ser reduzido, aqui também a FADH2, tá bom? E o NAD também vai ser reduzido aqui, formando NADH, voltando a esse complexo enzimático aqui na sua forma original, ou natural, ou nativa. Então, só recapitulando. Piruvato liga-se a essa tiamina pirofosfato, então ele reage com a tiamina. Há uma quebra, então há uma liberação dessa carboxila aqui. Então vocês percebem que essa carboxila ela sai, por isso que sai aqui na forma de dióxido de carbono. Esse complexo, que é extremamente reativo, vai quebrar essa ligação aqui desses dois enxofres. Vai ter essa proximidade aqui, aí lá vem a coenzima A, lá vem, gente, a coenzima A. Aí a coenzima A vai ligar, vai sair aqui, tá bom? Né? Vai reagir, né? A coenzima A vai justamente para retirar e vai aqui, ó, quebrar essa acetilcoenzima e liberar aqui a coenzima A, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco da regulação dessa glicólise. Ela tem a regulação enzimática. Então eu falei lá no início, quando a gente estava falando sobre as etapas, que são três enzimas, que são geralmente as enzimas, gente, que catalisam reações irreversíveis ou potencialmente irreversíveis, que é justamente a hexoquinase, a fosfofrutoquinase 1 e a piruvatoquinase. A piruvatoquinase, a gente vai estudar ela mais à frente, quando eu estiver falando da regulação a nível de glicólise e também da gliconeogênese. Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de compostos não glicídicos. Também sofre regulação hormonal, então, os principais hormônios como glucagon e insulina, que a gente também vai estudar mais à frente. O que nos interessa agora são essas regulações das enzimas, que são reações alostéricas. Então, existem 4 isoformas. A hexoquinase 1, 2 e 3, elas estão presentes no músculo e elas podem ser inibidas alostericamente pela própria glicose sem fosfato. Então, o inibidor proteico dessa hexoquinase é a própria, entendeu? A própria glicose sem fosfato. Quando você tem a entrada de muita glicose, então perceba que eu tive um aumento de muita glicose, entrada de muita glicose aqui na célula, por exemplo, muscular.
Então, aqui tem um GLUT2, então a glicose aqui na corrente plasmática, entrando na célula pelo GLUT2, entrou muita glicose. Aí vai produzir muita glicose 6-fosfato e muita glicose e muita frutose 6-fosfato na via comum, na via glicolítica. Isso vai ter um feedback aqui, tá? E aí eu vou ter uma proteína reguladora aqui, tá bom? Aqui, inibidora allostericamente, e ainda uma proteína reguladora, que é a hexoquinase 4 no fígado. Então, a hexoquinase 1, 2 e 3, elas são inibidas allostericamente. Glicose 6-fosfato e a própria frutose 6-fosfato vai inibir isso. E no fígado, né, no núcleo do fígado aqui, da célula do hepatose, tem uma inibição da hexoquinase por uma proteína reguladora, tá bom? A fosfofrutoquinase, ele tem quatro reguladores, perdão. O próprio ATP inibe por feedback negativo, ou seja, se eu tenho muita molécula de ATP, porque na via glicolítica a gente viu que há a formação de duas moléculas de ATP. Se eu tenho já muita molécula de ATP, eu vou inibir essa via. A mesma coisa é do citrato, só que isso a gente vai ver mais à frente, tá bom? Eu não preciso mais. Se eu já tenho muita molécula de ATP, não tem por que eu mais ATP. Então, o feedback negativo, ele vai estar inibindo justamente a fosfofrutoquinase 1, tipo 1, tá? PFK1. Enquanto os outros nucleotídeos, o AMP e o ADP, eles são de grupo fermento fosfato. Significa que eu tenho pouco ATP. Então, aí sim eu vou aqui induzir a fosfofrutoquinase 1. Tá? E o próprio substrato, que é a frutose bifosfato, vai também aqui regular essa enzima. Tá bom? A gente mais à frente. Por que que ela aqui está aqui, ó? A função do ATP nessa regulação. À medida que eu aumento a concentração de frutose 6-fosfato, aqui o aumento da velocidade da reação. Se eu tenho baixa concentração de ATP, essa reação ela é extremamente mais rápida, mas ela alcança aqui o platô. Tem, né, essa formação. Quando eu tenho uma alta concentração de ATP, essa reação é um pouquinho mais lenta. Tá bom? Então, um nível alto de ATP inibe a enzima por diminuir sua afinidade pela frutose 6-fosfato. Ele atua como inibidor alostérico, tá? Então, ele muda a conformação aí no sítio ativo. Essas enzimas, elas têm uma fenda, essas quinases, elas têm uma fenda. A partir do momento que o ATP está em excesso, ele pode fechar essa fenda, então ele pode impedir a ligação do substrato com a enzima, tá? Ao passo que o AMP diminui e o citrato acentua também o efeito inibitório do ATP. Entretanto, a primeira reação irreversível específica da via glicolítica, a etapa limitante, é a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, essa é a principal aqui, o principal regulador aqui, sítio de regulação da via glicolítica. Outra coisa é a síntese da frutose 2,6-bifosfato, isso que a gente falou. Existe uma segunda enzima, PFK2, que é a fosfofrutoquinase 2, tipo 2. Ela tem um duplo papel. Por quê? Ela pode tanto atuar como aqui na formação da frutose 2,6-bifosfato, como ela pode aqui atuar como uma ase, uma fosfatase. Então, ela pode tirar esse tá vendo como o fosfato orgânico e inorgânico está saindo aqui? Tá vendo como o fosfato inorgânico está saindo? Então, em altas concentrações de 2,6-bifosfato, vai estimular a glicólise, inibindo a gliconeogênese. Por quê? Essa enzima ela tem dois sítios catalíticos. Quando eu tenho um aumento dessa frutose 2,6-bifosfato, quando eu também tenho um desvio pela frutose 1,6-bifosfato, quando é pela frutose fosfoquinase 1.
elas aumentam de forma semelhante. Quando eu tenho aumento de uma, eu também tenho aumento da outra, tá bom? Então, ele vai ativar essa parte catalítica da fosfofrutoquinase 2. Tá vendo como ela está mais aqui? E ela tem aqui uma hidroxila. Ao passo que quando eu tenho a fosfatase 2 ativa, eu tenho um grupo fosforila aqui, tá vendo? Então, uma baixa concentração desse intermediário, da frutose 2,6-bifosfato, vai inibir a glicólise e vai estimular a gliconeogênese. A insulina, ela aumenta essa ação dessa fosfoproteína fosfatase, então ela vai favorecer essa enzima aqui, enquanto o glucagon é o contrário. O glucagon ele age, né, de uma forma diferente através do AMP cíclico, que é um segundo mensageiro que a gente vai estudar depois, tá? Mas ele ativa a outra parte, a proteína quinase dependente do AMP cíclico. Então, ele vai favorecer essa parte da enzima, justamente para tentar diminuir aqui a concentração dessa frutose 2,6-bifosfato. Tá meio confuso? Vou tentar explicar novamente. Vamos lá. Essa frutose, essa fosfofrutose quinase 2, ela é semelhante à fosfofrutose quinase 1, que a gente viu lá na frente. Tá? Só que ela tem uma dupla face, ela tem dois mecanismos de ação. Ela tem tanto uma parte que fosforila, quanto uma face que desfosforila, que tira o fosfato. Então, ela interconverte. Ora, ela está favorecendo a frutose 6-fosfato e ora, ela está favorecendo a frutose 2,6-bifosfato. Tá? Então, isso vai depender da frutose 2,6-bifosfato. Tá bom? A fosfofrutoquinase é o local de controle mais importante, é só isso que eu quero que vocês gravem. Em altas concentrações, a frutose 6-fosfato ativa a enzima fosfofrutoquinase por meio de um intermediário, que é esse que a gente falou anteriormente, tá bom? Então, isso aqui, ó, olha só como a via tá. Lembra que na via glicolítica tem a formação da frutose 6-fosfato, mas eu também tenho uma interconversão paralela aqui dessa frutose 2,6-bifosfato. Essa frutose 2,6-bifosfato que vai a PFK1 e também a PFK2. E quando ela está em excesso, ela inibe a via glicolítica. Então, gente, aqui as referências, tá? Eu espero que vocês façam um bom estudo, tenham um bom proveito da aula. Qualquer dúvida, já sabe como me contactar, tá? Tenham um bom dia.